muita alegria que nós estamos novamente reunidos nesse local para adorarmos o nosso Deus. Este mês é reservado pela igreja para comemorar o mês da família. E Deus nos deu o privilégio de, como família Solovenco, participar deste culto. Nós queremos agradecer a Deus por essa grande bênção que Ele nos deu, de podermos cultuar a Deus em família pela passagem deste mês. Eu quero convidar todos os irmãos a que fiquem de pé, para que nós possamos repetir o versículo que se encontra em nossos boletins, e leremos todos juntos com uma voz bem forte. Todos estão com o boletim apostos, então leiamos. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué 24, 1, 15. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais este privilégio que nos concedes de estarmos reunidos neste lugar para te adorar, para te prestar um culto, porque tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, porque nos tiraste das trevas e nos trouxeste para a maravilhosa luz que é Jesus Cristo. E através da tua palavra, Senhor, nós aprendemos que a nossa vida deve ser consagrada a ti. E por isso nós queremos te louvar, bendizer o teu nome, queremos agradecer, queremos te cultuar nesta noite. Recebe este culto, Senhor, porque ela vem do fundo dos nossos corações. E queremos que o teu nome seja exaltado. Por isso nós oramos agradecidos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos cantar esse hino, hino do HCC 491, no serviço do meu Rei. Serviço do meu Rei.
neste momento, nós estaremos participando da presença do nosso conjunto Inspiração, uma inspiração musical, o Livre Louvor. Boa noite, irmãos, como é bom a gente estar na casa de Deus. E hoje a gente vai cantar uma música que fala a bênção de ter um irmão. E como é importante, né, essa família, que a gente fala da nossa família, e a gente vê como é importante ter a família de Deus, que são os irmãos, né, que muitas vezes a gente passa por problemas, né, e a gente ora com os irmãos, a gente chora, e a gente tem o apoio dos irmãos. Então é muito importante a gente ser irmão, ser família. E essa música fala como é bom a gente ter os nossos irmãos como família. Falar de esperança.
Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, 1. Nós cremos em um Deus vivo, um Deus que intervém na nossa história, um Deus que nos acode, que nos acolhe. E esse é o momento de intercessão. E aí, queria convidar a igreja a ficar em pé. E aqueles que querem colocar a sua vida diante de Deus, pedindo a intervenção divina na sua história, que venham à frente. Aqueles que têm agradecimentos também, venham à frente. Fazer desse momento um momento de entrega ao nosso Deus. E só lembrando, irmãos, que nós estamos na campanha da Igreja Batista, de todas as igrejas batistas, dos 100 dias de oração. Então, são 100 dias, desde domingo passado, Dia das Mães, até o domingo, Dia dos Pais. São 100 dias de oração pela família. Então, que possamos nos unir para orar pelas nossas famílias, pelas famílias brasileiras, para que o Senhor restaure e cuide das nossas famílias. Cada dia há um pedido específico, inclusive até a Rita tem colocado no Facebook. Então, se você puder acompanhar, para estarmos todos juntos na mesma oração ao Senhor pelas famílias. E a Ruth Cruz também tem o livro, que também tem o pedido de cada dia, para que possamos juntos estar na mesma fé, unindo a nossa fé, pedindo ao Senhor pela nossa família. Vamos orar. No livro dos 100 dias de oração, para o 8º dia, que é o dia de hoje, diz assim: a família não é mero evento sociológico, foi constituída por Deus e ocupa um lugar especial em seu coração. A história da salvação começa com o seu desejo de abençoar todas as famílias da terra. Ele preza a família e a criou no Éden. Ela é sagrada, embora as forças do mal tentem destruí-las hoje. Então, que os propósitos divinos para as nossas famílias não sejam prejudicadas pelo inimigo e nem por nós mesmos, mas que se cumpram. Este é uma parte do estudo de hoje, dos 100 dias de oração. Então nós vamos orar pelos pedidos e vamos orar pelas famílias também. Eu quero apenas aproveitar. Então, 2 informações. A gente está orando pelas famílias, pela vida, mas essa semana tivemos 2 falecimentos. O genro da dona Rosalina, ele já estava no hospital, a gente já tinha orado por ele algumas vezes, e ele faleceu então segunda-feira. E nessa madrugada faleceu o Israel, filho da irmã Aparecida Velchev. Nós estamos tentando ajudar as famílias de alguma forma. O genro da dona Rosalina não estava por perto, nós não pudemos estar perto, mas a família da irmã Aparecida Velchev pediu a nossa ajuda, porque no velório não tinha muito espaço. Então nós preparamos a capelinha aqui ao lado para receber depois a família e o corpo do Israel. Então não sabemos que hora que eles vão chegar. De repente nós estamos aqui, eles vão chegar ali, não tem problema. E sabendo mais informações, nós vamos colocar a hora da saída, vamos fazer um culto amanhã cedo. Nós vamos colocar algumas informações no Facebook, mandar por e-mail para os irmãos, e a gente vai ligando uns para os outros. Assim, quando nós soubermos mais informações, nós vamos tentar dividir. Mas vamos orar por essas famílias, então, que precisam das nossas orações, do nosso apoio, e de tantos outros pedidos que estão presentes no nosso coração e na nossa mente, também pelos nossos familiares. Então agora é a hora em que nosso coração se derrama diante de Deus. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, a nossa esperança está em Ti, ó Deus. O Senhor que instituiu a família, criou, deu os seus planos, as suas diretrizes para abençoar as nossas vidas. E a humanidade continua existindo a partir da família, a partir de um casal, num relacionamento que deveria ser de acordo com os teus planos. Mas o pecado tem dominado de uma maneira tão grande o mundo, que o mundo se corrompeu e tem caminhado por outros caminhos. Mas nesse plano dos 100 dias de oração das igrejas batistas do Brasil, nós queremos resgatar, ó Deus, esses valores que vieram do Senhor para as nossas vidas.
Queremos nos sentir seguros novamente debaixo desses planos do Senhor, para que, estando debaixo desses planos, possamos buscar a Ti e sermos abençoados pelo Senhor, sabendo que o Senhor nos aprova nesses caminhos que estamos andando. Por isso, ó Deus, nós estamos orando pela bênção das famílias na nossa vida e para que nós sejamos bênção para as nossas famílias também. Ajuda-nos para abençoarmos cada uma das vidas que estão conosco, nos quais temos laços sanguíneos que o Senhor nos permitiu viver. Ó Deus, nós oramos por esses irmãos que vieram à frente apresentar as suas famílias, os seus familiares, como a Ruth que pediu para orar pelo Luiz, o seu irmão, como tantas outras famílias, e como esses dois casos, ó Deus, tão tristes, da família da irmã Rosalina, que perdeu lá o seu genro, da família da irmã Aparecida Velchev, que perdeu o seu filho. Ó Deus, nós estamos buscando a Ti por estas famílias, e estamos juntos em oração, apresentando estas vidas ao Senhor, e estamos apresentando esses laços familiares que muitas vezes estão rompidos ou bloqueados pelos erros, muitas vezes pelo pecado, muitas vezes pelas circunstâncias. Mas nós estamos orando por esses laços agora, em nome de Jesus ao Senhor, para que a obra poderosa do Senhor nos mantenha, ó Deus, unidos, fortalecidos, renovando, ó Deus, as condições de estarmos juntos, para que sejamos fortaleza uns para os outros, a começar no nosso lar, na nossa casa, com o cônjuge, com os filhos, com os pais, também com os tios, avós, sobrinhos, netos, todos aqueles que nos cercam. Seja a Tua graça sobre as famílias do nosso Brasil, seja a Tua graça sobre as famílias da nossa igreja aqui. Todos nós precisamos desse Teu grande amor por nós. Ó Deus, apresento a estas vidas, apresento também ao Senhor os pedidos que não são relacionados diretamente à família, mas que precisam também da Tua intervenção. Pedimos que o Teu grande amor alcance cada um desses corações, conhecendo os seus pedidos e as suas súplicas e também as suas intercessões. Que a Tua graça seja suficiente para todas estas vidas. Que o Teu amor seja manifesto, ó Deus, cada dia e de todas as maneiras a nosso favor. Ó Deus, reconhecemos que não há outra maneira a não ser pelo Senhor. E reconhecemos que a família é um projeto do Senhor. Por isso oramos juntos para que a nossa família possa servir junto ao Senhor. Abençoa então, ó Deus. Esperamos em Ti e oramos crendo no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Agora teremos uma apresentação musical pela família Solovenko.
Nós continuaremos louvando ao Senhor agora com a igreja. E eu convido a equipe de louvor que vem aqui à frente para estar ministrando louvor nesse momento. Boa noite, irmãos. Eu acredito que todos nós aqui, pelo menos a maioria, já se imaginou no céu, né? E eu também fico imaginando quão bom seria morar com o meu Deus, que é a razão do nosso viver. E é exatamente disso que essa música fala. Então eu peço que durante essa música vocês ficassem pensando e refletindo sobre esse assunto. Como seria morar com Deus? Amém? Vou pedir que os irmãos fiquem de pé. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste Senhor, e é neste lugar que eu quero habitar, Senhor, e é neste lugar que eu posso descansar, e é neste lugar, no centro da tua vontade. Sei que muitos vão dizer que há outro lugar melhor. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor.
a tua vontade. Senhor, eu te peço, ó Pai, esteja em nossos corações, esteja com teu Espírito, ó Pai, nos dando força, ó Pai, nos dando discernimento. Que esteja neste louvor, ó Pai, presente, que possamos te sentir e te viver, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Essa próxima música eu vou pedir que os irmãos realmente cantem como uma oração, de uma forma que, se você puder, feche seu olho e imagine que nós estamos no céu, na presença de Deus, e nosso único desejo, nossa única obrigação, nosso único viver, tudo que nós somos será louvar a Deus. Então entregue esse tempo em louvor, somente em louvor, na presença de Deus.
Pai. Ó Pai, eu só tenho que te agradecer, porque o Senhor falou ao meu coração, ó Pai. Eu tenho que te agradecer por essa igreja que estava junto a este grupo, ó Pai, te entregando louvor de todo o coração. Eu agradeço pela tua presença, ó Pai. Sem o Senhor eu não sou nada. Nós não somos nada, ó Pai. E todo este culto, tudo que nós fizemos, ó Pai, nós queremos te entregar. E principalmente, ó Pai, eu quero te entregar a minha vida. E eu quero que este também seja o desejo dos meus irmãos, ó Pai. Que o teu Espírito esteja falando aos nossos corações quando formos tomar nossas decisões. Que possamos ser cheios do teu Espírito, ó Pai, e não de nós mesmos. Nos perdoe. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esta é a ceia do Senhor que vamos celebrar. Estamos celebrando em família. Como hoje a família Solovenco está dirigindo o culto e nos abençoando, eles também vão nos servir hoje. A ceia, como diz o texto bíblico, é oferecida a todos aqueles que entenderam a aliança que Jesus fez, que se comprometeram e que apresentaram isso com o seu batismo. Então, como a Bíblia nos ensina, nós oferecemos a todos aqueles que se batizaram e fazem parte do corpo de Cristo, estão ligados a uma igreja, e assim, para esses nós oferecemos. Se você não está nesses critérios, não se preocupe, você não toma hoje, mas nós queremos muito que você participe, venha falar conosco, para que você possa aprender como a Bíblia ensina, o que a Bíblia ensina, possa fazer parte deste corpo e desta aliança que Jesus nos chama então para fazermos. Nós vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Fazemos assim antes das refeições, né? Quando vamos comer, e agradecemos ao Senhor. Então eu quero agradecer ao Senhor neste momento, pela ceia do Senhor, pela vida, pela morte de Cristo, a sua ressurreição, que é o que proclamamos hoje, pelas famílias, pela família Solovenco, pelas grandes bênçãos de Deus. Feche seus olhos, vamos agradecer. Ó Deus, como é bom estar na Tua presença, como é bom lembrarmos do sacrifício de Cristo, como é bom lembrarmos que Ele morreu por cada um de nós e que nos permitiu sermos amados. Graças a Ti, ó Deus, esta celebração hoje lembra-nos o corpo e o sangue de Cristo que foi oferecido na cruz por nós, oferecido para que nós fôssemos amados, para que este teu grande amor chegasse às nossas vidas, aos nossos corações. E ele também chega através da nossa família, da maneira como o Senhor estabeleceu e como o Senhor criou. E nós te agradecemos por isso, por tudo te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino de número 514, Venha à mesa enquanto o pão é servido.
pão significa o corpo de Cristo, a presença de Cristo. Ele se tornou carne, que Deus esteve presente entre nós. Significa presença, estar perto. Esta família hoje representa aquilo que devemos viver com as nossas famílias, vencendo todas as dificuldades, superando todas as barreiras que aparecerem, mas estarmos juntos, presentes uns com os outros, achando um tempo, achando um momento para que Cristo seja lembrado em família. Eu queria que você, ao comer esse pão, lembrasse do grande sacrifício de Cristo, lembrasse que Ele se entregou por nós, o seu corpo, a sua presença. Que também você faça um compromisso com você mesmo, de que hajam mais momentos em que você esteja junto com a sua família, para celebrar a presença de Cristo em toda a sua vida, em toda a sua família. O texto diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos. Vamos cantar o hino em memória de mim para a entrega dos cálices.
cálice representa a vida, representa toda a vida, todo ser, a existência, compromete todas as coisas. Muitos de nós, às vezes, temos dificuldades em nos acertar com os nossos familiares. Às vezes queremos ter razão, às vezes queremos fazer do nosso jeito, às vezes não nos acertamos, às vezes há coisas que marcaram a nossa vida por algum tempo, que até hoje nos atrapalham de relacionamentos, acertos, consertos. Mas neste momento eu queria que, quando nós tomássemos do cálice, nós fizéssemos um compromisso também com nós mesmos, cada um consigo mesmo, de que se Cristo pôde dar a vida por nós, nos tornou a sua família, nós que éramos desgarrados, e Ele entregou a sua vida por nós. Há muita coisa então que podemos entregar para que possamos estabelecer laços melhores com os nossos familiares, com as pessoas que estão conosco. Eu gostaria que houvesse um compromisso nosso hoje, diante de Deus, de acertarmos a nossa vida, acertarmos nossos relacionamentos, para vivermos esse projeto de Deus, família, como algo muito especial. Nós tomamos então o cálice e oramos, pedimos que Deus nos abençoe nesse projeto, nesse desafio que temos. E o texto bíblico diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Que todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Bebamos. Assim vamos continuar o culto, mas eu queria que você olhasse e que você almejasse coisas tão importantes diante do Senhor nessa celebração, nesse momento tão importante diante de Deus, e que esta família representasse então o que almeja toda a nossa família, o que esteja no nosso coração. Vivemos a nossa família junta, unida, servindo ao Senhor, glorificando a Deus. As nossas orações sejam confirmadas todos os dias, e que você valorize esse projeto dos 100 dias de oração, para que isso seja alcançado. E assim a sua família também possa servir ao Senhor, servir à igreja, um servir ao outro, um abençoar o outro, como nós vimos aqui. Deus os abençoe também como família. Amém. Amor, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Colossenses 1:12. Meus irmãos, a nossa igreja tem trabalhado bastante, e no próximo final de semana, no domingo, nós teremos um evento aqui em nossa igreja. Eu peço para que você confira no seu boletim. Eu não estou vendo a nossa irmã Ana Cláudia, mas eu vou dar o recado por ela então. No próximo domingo nós vamos ter um almoço de junta panelas. A ideia é que você possa, ao invés de fazer o seu almoço em casa, fazer o seu almoço e trazer para cá, e assim aqui juntarmos as nossas panelas. No último domingo, quando nós estivemos participando aqui da programação dos Dias das Mães, nós vimos aqui uma porção de pratos maravilhosos que os filhos adoram que as mães façam.
E, na verdade, nós não estamos pedindo, e a liderança não está pedindo para que a irmã faça um prato delicioso, maravilhoso, daqueles que a irmã até custa caro para ser feito, mas que aquele almoço que você faria na sua casa seja feito para trazer também aqui à igreja e aqui juntarmos as nossas panelas, os nossos quitutes e aqui todos fazermos um grande almoço de confraternização das famílias. Como o pastor tem falado, somos todos aqui famílias que juntas formam uma grande família de Deus, família Ebenezer. Então, todos os nossos irmãos, os nossos visitantes também estão convidados para estarem participando conosco. Procure o pastor, procure um de nós, líderes aqui da igreja, e pergunte como faz para participar e se envolva conosco. Será um prazer tê-los conosco. Também no nosso boletim, o irmão, na parte de dentro, vai ver um encarte, um recorte, onde estão programadas todas as programações da igreja. Então, irmãos, estejam atentos, procure através do Facebook, procure através da internet, e também, se for o caso, se o irmão achar conveniente, mande o seu e-mail para a igreja e peça para o irmão Leonardo poder enviar ao irmão as programações, aquilo que está programado para a próxima semana. Os adolescentes terão no dia 1º de junho também um piquenique, e a liderança dos adolescentes pede para que os irmãos confirmem, para que eles tenham a convicção e a certeza de que vão realizar esse piquenique, de que forma vão dirigir-se até lá. Tem a campanha do óleo também. Muitos são os avisos, os irmãos podem acompanhar nos boletins. Eu quero convidar mais uma vez a igreja a se colocar de pé, e nós todos vamos entoar o hino 488, brilha no meio do teu viver, para a entrega dos nossos dízimos e ofertas. Este é o momento da igreja, nossos visitantes sintam-se à vontade entre nós, vamos louvar a Deus e servir. Oremos, irmãos. Pai querido, te agradecemos por esse privilégio que temos de estarmos na tua casa e te cultuar, te agradecer, te dar glórias, ó Deus, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos por esses dízimos, essas ofertas, pelos nossos trabalhos, pelo teu sustento, ó Deus, que tem sido tão fiel e tão maravilhoso nas nossas vidas.
Nada tem nos faltado, não só de dinheiro, ó Deus, mas de forças, de conforto, de ajuda, ó Deus, de direção. Nós te agradecemos por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar, pode sentar. Gostaria de chamar o pastor Wagner para trazer a palavra. Irmãos, que bênção que é a família, que bênção que é saber que Deus providenciou essa maneira para a nossa existência, para nosso cuidado, para que a vida faça todo sentido através da família. E eu quero aproveitar para dizer que no sábado que vem nós vamos ter o casamento do Paulo e da Priscila. Acho que eles não estão aqui agora. Eu os vi por aí, hoje de manhã também eles estavam aqui, mas agora não estão. Mas eu convido toda a igreja para estar sábado. Eu não tenho horário aqui comigo. Que bom, o Luiz já informou, então 19 horas. Agora todo mundo pode chegar no horário, só a noiva pode atrasar, né? Então, queria convidar os irmãos para que a gente possa receber mais esta família que está se formando e que eles sintam-se então amados pela igreja, sintam-se abençoados para constituírem esta nova família. Então, convido a igreja, e eles convidaram a igreja para estarmos juntos, então, sábado que vem, no casamento então do Paulo e da Priscila. Quero contar esse testemunho, que a Priscila veio com a sua mãe para a igreja, e o Paulo não havia entregue a sua vida a Cristo, conhecia Deus, sabia um pouco sobre Deus, ele tinha um desejo de ter uma vida boa com Deus, mas ele não sabia muitas coisas, e ele não tinha tanto interesse assim em fazer alguma coisa acontecer para isso. E a Priscila veio falar comigo que gostaria então de casar-se, gostaria de saber como poderia fazer com relação à igreja, com relação ao próprio casamento, como poderíamos fazer para o seu casamento. E eu falei: Priscila, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer um casamento entre uma pessoa que está comprometida com Cristo e uma outra pessoa que não está comprometida com Cristo, porque os valores vão ser muito diferentes, a vida vai ser bastante diferente, haverá muitas dificuldades para serem vencidas, que não são impossíveis, mas que dificultam bastante. E eu gostaria então de conversar com o Paulo, eu nem sabia o nome dele, ela me falou, queria conversar com o Paulo e ver então se ele poderia assumir pelo menos o compromisso da gente estar juntos e estudar a palavra de Deus. E aí um dia ela o trouxe, ele veio, eu conversei com ele e falei: Paulo, eu quero que você entenda que nós vamos dar toda a assistência para a Priscila, porque ela é membro da nossa igreja, nós amamos muito, queremos o melhor para ela, e tudo o que ela precisar para o seu casamento, eu pessoalmente como pastor e a igreja, todos nós apoiaremos, mas eu gostaria de que você soubesse que como ela é comprometida com Cristo e você não é comprometido ainda com Cristo, isso vai ser bem complicado na vida de vocês. Então eu estou oferecendo a você um estudo. Você pode vir aqui e a gente estudar a palavra de Deus juntos, sem nenhum compromisso. E ele ousadamente disse: sim, vamos vir, então vamos marcar. E nós marcamos. Ele começou a vir. Depois eu pedi que ele viesse na classe de preparação para o batismo, e ele veio. E ali ele foi estudando a palavra de Deus, foi conhecendo a Deus, e ele foi perguntando as coisas, e eu fui falando, e na classe nós íamos dividindo a palavra de Deus, e a oração dele, porque nós aprendemos a orar também na classe, algumas pessoas não sabem nem orar, mas nós aprendemos ali juntos, e a oração dele foi mudando, foi ficando uma oração de quem tem mais intimidade, de quem conhece com quem está falando, foi ficando uma oração de quem tem coisas mais sérias para serem faladas nesta comunicação, e assim as coisas foram mudando, e um dia então ele falou para mim que gostaria de fechar esse compromisso com Cristo, e ele então entregou a sua vida a Cristo num desses dias, e depois confirmou a sua opção de batizar-se. E alguns dias atrás, alguns meses atrás, nós fizemos o batismo. Ele deu aqui a sua pública profissão de fé, foi batizado, e foi uma grande vitória. E realizar então este casamento é uma grande bênção para a minha vida, de ver como Deus trabalhou a vida do Paulo,
para a nossa igreja, porque é mais uma família para a nossa igreja. Logo, logo haverá mais crianças correndo aí para cima e para baixo. Então, tudo isso são alegrias que Deus nos dá de ver mais uma vida conquistada, porque a gente queria essa oportunidade de que Deus estivesse presente em todas as vidas, em todas as famílias, desde o começo da família. Estou recebendo um recado aqui de que o corpo do Israel deve chegar aqui entre 21 e 22 horas. Então, aqueles que quiserem esperar a família e puderem esperar a família, ou quiserem dar uma assistência, um apoio para a família da irmã Aparecida Velchev, a Ana, o Domingos, marido da Ana, os outros familiares, então estão sabendo que deve chegar entre 21 e 22 horas. Eles serão alocados ali na nossa capelinha, que já está tudo preparado para recebê-los. E vamos fazer um culto amanhã de manhã. Eu só vou confirmar o horário que eles vão sair, para que a gente possa também estabelecer o horário do culto, e assim estaremos juntos. Continuando então sobre a palavra de Deus, sobre como esta palavra de Deus abençoa as nossas vidas, como é capaz de transformar vidas e trazer bênção e alegria para nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, livro de Lucas. E no capítulo 2, nós vamos ver só um pedacinho da história que nós já conhecemos e vimos muitas vezes. Nós já vimos em presépio, já vimos em encenações, já vimos em filmes, já lemos o texto bíblico. Muitas vezes nós já vimos essa história. Eu queria que você atentasse apenas para esse pedacinho que começa aqui no versículo 1 e vai até o versículo 5, só até aqui. E diz assim, então Lucas capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5, diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convidando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Acho interessante, então, como Deus estabeleceu. Queria lembrar você que o anunciamento do nascimento de Jesus foi feito antes, então. Maria sabia, José sabia, e as coisas já estavam estabelecidas, e José, então, está indo para o recenseamento. Ele precisava ir à sua terra natal, da sua família, e lá alistar-se para ver um recenseamento e saber, então, e atender ao império, saber o número de pessoas, as famílias. Só que o mais importante do que lemos aqui é o fato de estar José e Maria com o seu bebê. Deus estabeleceu assim para o nascimento de Jesus. E eu fiquei pensando, de que maneira Jesus poderia ter aparecido no mundo? Eu não sei se você, assim como eu, já pensou alguma vez e já teve esse desejo, mas eu queria que Deus se manifestasse aqui diante de mim. Não sei se só eu que tive esse desejo, mas acho que você também já pensou alguma vez nisso. Gostaria que um anjo aparecesse aqui e falasse comigo, que Deus aparecesse aqui e conversasse comigo. Eu gostaria de viver essa experiência, ou talvez como João, de ser levado aos céus e sentir a presença de Deus e conversar ali com Deus e resolver algumas questões do coração que às vezes ficam ali amarradas por muito tempo, ou angústias ou dúvidas, ou apenas aquele desejo tão grande de sentir a presença de Deus e ver a Deus, que queria que Deus se manifestasse ali. Mas é uma coisa mais particular, né? Eu queria só eu e Deus, que não tivesse mais ninguém, né? Mas veja como Deus fez. Quando Deus quis que Jesus viesse ao mundo e estivesse aqui no mundo para todas as pessoas dos tempos antigos, daquele tempo e do tempo futuro, que chega inclusive até os nossos dias, como Deus poderia ter feito isso?
Ele podia talvez ter feito como Jesus subiu, fazer Jesus ir aparecendo entre as nuvens e vir voando devagarzinho, e as pessoas começam a olhar para cima e não entender o que é aquilo que está acontecendo, e ficarem perguntando o que é isso, e de repente Jesus vai abaixando até encostar os seus pés no chão, e ele começar a dizer: eu sou o Cristo. E com certeza isso seria um grande sinal, e isso incomodaria muitas pessoas, isso faria com que muitas pessoas já o respeitassem desde as primeiras palavras. Ele não precisaria nem dizer quem ele era, apenas pelo poder e pela manifestação, muitas pessoas já seriam seus seguidores. Mas não foi assim que aconteceu. Eu queria que você entendesse como o plano de Deus é perfeito, que faz então com que Jesus apareça na gravidez de Maria, que apareça nesse casal que estava com um plano para estarem juntos, para compor a família. E nesse plano preparado por Deus e abençoado por Deus, Jesus chega e compõe esta família. Para todas as pessoas que estavam em volta deles, era uma família. O papai, a mamãe, o filho. Eles não tinham problemas de vê-los juntos como família. Eles não entendiam nada diferente de uma família. Eu acho interessante que os textos vão dizendo poucas coisas, mas nós vemos que Jesus crescia, que ele estava lá no templo, que as famílias depois, quando estavam voltando, aquele montão de famílias juntas, pegando a estrada, e as crianças todas brincando e correndo, e eles então até pensaram que Jesus estava no meio. E depois de alguns dias que eles perceberam: mas Jesus não está aqui com as nossas crianças, nem com a nossa família, ninguém trouxe ele, a gente achou que estava com alguém, e eu pensei que estava com você, não, mas eu pensei que estava com você. E aí voltaram, lá estava Jesus, tinha ficado lá, e assim eles vão percebendo que era uma família, não tinha nada de diferente nisso. O grande projeto de Deus para abençoar o mundo veio através de uma família. E é apenas isso que eu queria que ficasse no seu coração hoje. A família que veio dessa maneira. Para Deus, o projeto da família é algo muito importante. Deus estabeleceu a criação da humanidade através de uma família. Que um homem se juntasse a uma mulher, que tivessem filhos, que nascesse deste relacionamento abençoado por Deus, onde os dois estivessem comprometidos, e destes laços viessem os seus filhos. Deus estabeleceu dessa maneira. E depois, na outra grande manifestação de Deus, em que Deus vai estar presente, o Emanuel, Deus conosco, Deus também faz tudo isso em família. Eu acho fantástico como Deus prepara as coisas, mas fico muito triste de ver como nós banalizamos, como nós como seres humanos, estamos perdendo os valores da família. E nós estamos muito pragmáticos. E vamos resolvendo apenas como satisfazer a nossa felicidade, mesmo que ela custe o nosso bem. Você pode ver quantas pessoas se submetem a algumas coisas apenas para se sentirem bem. Tem um canal de televisão que mostra uma série de aventuras radicais, e mostram pessoas descendo de caiaque, surfando, e uma dessas aventuras é quando eles pulam de um lugar muito alto, e geralmente uma montanha, e eles têm uma roupa especial que eles abrem os braços e as pernas, eles saem planando, e eles vão planando, e quando chega a uma certa altitude, então eles abrem ali o paraglider, e aí eles vão pousando mais lentamente, e eles vão se arriscando cada vez mais e cada vez mais. E eu assisti um dia em que um dos voos, a pessoa passou pertinho, ela desceu de uma grande montanha, e ele foi descendo e passou em altíssima velocidade, bem pertinho do pico de uma outra montanha que estava à frente. E depois ele fala que é aquele desejo de adrenalina, né, cada vez maior, cada vez maior. Então, eu não estou dizendo que ele está errado em nada, eu só estou dizendo que o desejo pela felicidade, pelo momento, por aqueles poucos segundos, vão ficando tão intensos que ele se arrisca e põe a sua vida em risco por aqueles poucos momentos.
E assim nós também vamos fazendo, porque às vezes nós queremos um momento de alegria, de felicidade, e comprometemos todo o plano de Deus para a nossa vida, comprometemos o nosso relacionamento com a nossa família, com os nossos queridos, e assim por um pouquíssimo momento de alguma felicidade, de algum prazer, de alguma satisfação, nós comprometemos coisas muito grandes e especiais. Então eu gostaria muito que nós avaliássemos isso, pensássemos que a família então é um plano muito importante para Deus, para nós agirmos dessa maneira, para nós esquecermos daquilo que Deus fez, para nós trocarmos o que Deus está fazendo. Às vezes eu vejo que muitos de nós tomam a decisão como as crianças, quando nós damos algumas notas de dinheiro para as crianças e falo, quer trocar por essa daqui? E essa brincadeira geralmente alguém faz, né, com a criança, quer trocar por essa daqui? E ele tem lá umas 10 notas de R$2, e você fala, quer trocar por essa de 100? Ele fala, de jeito nenhum, eu tenho muito mais dinheiro aqui, né? Porque ele vê 5 notas e você está oferecendo uma só, para ele 5 é muito mais, porque ele ainda não entendeu os valores. E parece que nós fazemos a mesma coisa com as questões espirituais, com as questões morais, com as questões familiares. Nós trocamos aquilo que Deus deu de mais valoroso, apenas porque nós achamos que estas outras coisas valem muito mais para nós. Mas eu queria que você, avaliando isso, e todo Natal, quando você vira a história do menino Jesus, que está chegando entre nós, e que Deus mandou, você lembrasse disso, que Deus mandou para aparecer ao mundo e anunciar a divindade, anunciar a salvação através de uma família. E você lembrasse sempre disso, e que no Natal nós sempre lembrássemos da família, e que continue sendo assim, que o Natal seja celebrado em família, seja com amor uns pelos outros, com desafios para nós mesmos, como fizemos aqui durante a ceia. Que não seja só que pena não deu, que não seja só a gente lamentar as coisas, mas também que não seja só dizer, mas eu preciso da felicidade, eu preciso encontrar a minha satisfação, mas seja o nosso entregar. Para Jesus conquistar todas estas coisas, para Ele foi um grande sofrimento, para Ele foi muito difícil. Ele não deu do que estava sobrando, Ele não deu do resto para nós, Ele deu daquilo que era mais importante para Ele. Ele deu daquilo que era mais especial para Ele, para cuidar das nossas vidas. Quando você vê alguns textos bíblicos, e eu vejo, por exemplo, em algumas descrições genealógicas, e nós estamos com o desafio de ler a Bíblia toda. Então nós começamos a ler e chegamos em alguns pontos como Levítico, Número, Deuteronômio. Às vezes nós temos aquelas genealogias e temos uma em Mateus, outra em Lucas, e nós ficamos assim, não dá para pular essa parte, né? Que a gente começa a ler, e esse gerou aquele, que gerou aquele, que gerou aquele. Algumas traduções, e esse gerou aquele, e aquele gerado por aquele também gerou aquele. E depois você fica ali, fica 10 minutos lendo isso e fala, por que eu estou lendo isso? Nós estamos lendo isso, irmãos, e aquilo está registrado para que todos saibam que essas pessoas não estão sozinhas, elas têm uma ligação, e uma ligação dentro de um propósito de Deus. Foi um plano de Deus. Essas gerações todas aconteceram sendo administradas por Deus e cuidadas por Deus. E Deus, ano a ano, cuidou dessas vidas, até que Ele estabelecesse uma nova família, até que nascessem outros filhos. E aí Deus passa a cuidar ano a ano desses filhos, para que eles também estabeleçam a sua família. Depois tem os seus filhos, e ano a ano cuidando. E assim nós vamos vendo a genealogia, Deus escrevendo uma história, onde Ele está presente e cuidando. Assim Ele está fazendo com a sua vida agora. Ele está ano a ano cuidando da sua vida, escrevendo a história. Ele está ano a ano convidando você a escrever uma história de bênção para a sua vida, para esta igreja, para todas as pessoas que precisam conhecer a Jesus. Ele está usando a sua vida e nós somos abençoados por isso. A genealogia, então, é muito importante. É importante porque quando eu olho, por exemplo, para o livro de Deuteronômio, onde temos, Deuteronômio capítulo 6, onde temos aquela instrução tão grande
dos mandamentos de Deus, eu quero ler apenas os primeiros versículos para você ver como Deus dá importância para essas coisas. Diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprissem na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Depois vai entrar no Shema de Israel: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que te bem-suceda. Ouve, Israel, nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, ao teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força. E ele continua dizendo assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Essa expressão inculcarás eu acho meio engraçada, né? A gente não usa muito, então acho engraçada para usarmos, mas a importância dela é indiscutível, porque não é só falar assim: olha, você tem essa opção, também tem aquela. Não é assim: filho, você quer ir na igreja hoje? Não é dar uma opção. Tu as inculcarás significa que você vai fazer com que ele entenda, com que ele aprenda, com que ele cumpra, com que ele viva. E ele continua dizendo: e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Irmãos, a nossa casa está cheia de informações. Tem muitas revistas, tem a televisão com uma porção de informações. Quando você liga o computador, a internet está lotado de informações que vão virando o tempo todo. Você abre um e-mail, já abre com um monte de propagandas junto. Você abre um portal desses sites importantes de notícias, tem uma tonelada de informações e propagandas, e estão na sua casa o tempo todo, para você, para os seus filhos, para a sua família, para os seus netos. E estão à disposição, e estão invadindo as nossas mentes o tempo todo, estão o tempo todo batendo aos seus olhos para fixar no seu coração, o tempo todo. E você quer assistir um programa, não dá, porque o tempo todo tem uma propaganda dizendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Eles estão inculcando nas nossas cabeças aquilo que eles querem. E eu pergunto: tem algum lugar na sua casa que tem um texto bíblico? Tem algum lugar na sua casa que está escrito assim: meus filhos, eu os amo muito, hoje eu orei por vocês? Tem um lugar aqui onde está escrito assim: meus pais, eu os amo muito, orei por vocês? Tem algum lugar na sua casa que está escrito: meus filhos, como pai ou como mamãe, eu os abençoo para o dia de hoje? Tem algum lugar que está escrito, por exemplo, quais são os elementos do fruto do Espírito? Quando a gente lê lá, porque os nossos filhos têm tantos problemas, os nossos relacionamentos têm problema, nós temos problemas, e poderia ter um lugar onde a gente escreva assim, no umbral, no batente da porta, na porta do nosso quarto, talvez no teto, para a gente deitar na cama e olhar e ler, né? E achar um meio de lermos as informações da palavra de Deus, para que aquilo esteja lá no nosso coração e seja uma fortaleza para as nossas vidas. Eu sei que algumas famílias têm. Eu sei que alguém faz isso. Graças a Deus pela sua vida, porque você entendeu a importância disso. Porque para Deus a sua geração, a geração dos seus filhos e a próxima geração, os filhos dos seus filhos, é muito importante. Deus vê isso como algo muito importante. Você viu: eu te ordeno tu e teu filho e o filho do teu filho. E ele diz: e com os seus filhos você vai trabalhar por isso, e vai colocar na cabeça deles, para que eles não se percam, mas para que seja mantida esta família na presença de Deus, seja mantida essa família de pessoas que se amem, que entenderam os valores, que não vão se perder pelas propagandas que estão na cabeça todo dia. Irmãos, o mundo está fazendo o que Deus disse para nós fazermos. Então quero resgatar isso com todos os valores, resgatar desde o propósito de Deus na criação do mundo, de começar com uma família, no propósito de Deus em apresentar o seu filho através de uma família. E eu quero então que isso fique no seu coração, para que todas as vezes que você investir nisso, seja como for, quando você pegar o livro dos 100 dias e falar: agora vamos ler juntos e depois vamos orar juntos, para quando você apenas, na hora que você chega na sua casa, os seus filhos já estão dormindo, você possa ir na cama deles e orar com eles ou orar por eles.
para que quando você levantar de manhã e saber que os netos estão chegando em casa, você possa reuni-los e falar assim: que bom, vovó, oramos por vocês hoje. E coisas que tragam um significado para a família, para essa unidade. Eu queria que você trabalhasse por isso. Eu também quero que você pense, então, se você fizer isso, qual vai ser o sentimento de Deus? O que Deus vai pensar de você? O que Deus vai fazer a seu favor em relação a isso? Porque às vezes nós temos pedidos, né? Ó Deus, eu preciso muito de uma casa própria. Ó Deus, eu preciso arrumar o carro. Ó Deus, eu preciso resolver um problema. Deus, estou precisando de emprego, eu estou resolvendo tantas coisas. E Deus olha para você não só nessa circunstância, mas Deus olha para você na eternidade da sua vida. Ele olha todas as coisas e responde segundo essa eternidade. Às vezes ele tem outros propósitos. Às vezes ele faz como os papais fazem com os seus filhos: não vou te dar, porque você precisa aprender uma coisa muito importante. E é por isso mesmo que você vai ficar sem televisão, sem videogame. Por isso que hoje eu não vou te levar em tal lugar. Por isso que eu não vou deixar você ir lá. Não é assim? E talvez Deus faça isso conosco muitas vezes. Mas quando você orar a Deus e falar assim: Deus, eu quero abençoar a minha família. Deus, eu estou pedindo que o Senhor cuide da minha família. Deus, eu estou trabalhando para que nós estejamos ligados um ao outro e possamos orar juntos. Qual será a resposta de Deus para a sua vida? Eu quero dizer, você já sabe, mas eu quero dizer, será de grande bênção. Deus está muito interessado nisso. Deus vai responder sim. Ele vai te abençoar. Ele vai te ajudar nisso. Ele vai permitir que as coisas aconteçam. E você vai dizer: Deus, eu não sei como resolver isso, mas eu estou orando por isso agora. E do coração de Deus vai vir uma bênção para cuidar de você, para que isso torne realidade na sua vida. Eu quero que você creia nisso, que você permita que essa bênção de Deus chegue até você, para que esses laços sejam renovados, estabelecidos e não sejam perdidos, mas para que a sua família seja abençoada e que vale a pena todos os dias acordar e considerar cada um dos seus familiares e você ter orgulho e prazer e alegria de apresentar cada um deles diante do Senhor. Vamos orar por isso, irmãos. Vamos colocar esses nomes diante de Deus. Vamos ficar todos em pé e vamos fazer esta oração. Eu quero abençoar então a sua vida. E nós temos feito muitas vezes isso. Eu não quero que você pense que a gente faz isso como um costume. Nós sempre fazemos assim. Eu não quero que você pense isso. Mas nesse mês, todas as vezes que eu puder, eu acho importante. Eu quero que você esteja com alguém que seja da sua família, que você esteja junto com alguém da sua família agora. Deixa eu perguntar, tem alguém que está sozinho? Não, irmão, você não está sozinho não. Olha a grande família que tem aqui. Você pode escolher alguém aí, que todas essas pessoas amam muito você. E você é muito especial para esta igreja e para esta família também. Então nós podemos estar juntos como uma grande família diante de Deus, para sermos abençoados, amados por Deus, cuidados por Deus, mas também para sermos abençoadores. Então, para cada uma dessas pessoas que está do seu lado, da sua família, ou desta grande família que chamamos Ebenezer, você pode ser uma grande bênção. Ore por isso e Deus vai te dar essa oportunidade. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, entregamos a Ti, ó Deus, o nosso desejo de considerar o Teu ensinamento sobre a família, de considerarmos a importância que o Senhor dá para isso, a importância que vemos na história, a importância que vemos nas orientações, nas determinações do Senhor. Então pedimos, ó Deus, que o Senhor cuide das nossas vidas e que o Senhor quebrante os nossos corações e nos permita amar mais os nossos familiares, a nos interessarmos mais por eles, a entregarmos como Cristo fez, entregarmos em presença física, mas entregarmos a nossa vida também. Ó Deus, ajuda-nos a sermos abençoadores das nossas famílias. Ajuda-nos a não nos perdermos nos valores próprios e tão pessoais e muitas vezes tão egoístas que estão no nosso coração. Mas ajuda-nos a nos libertarmos, a avançarmos os bloqueios que aparecem, sejam bloqueios físicos, sejam emocionais, psicológicos, sejam emocionais ou sejam espirituais.
mas que pela autoridade de Cristo Jesus, cada um de nós avance, ó Deus, para um relacionamento abençoado por Ti. Que venha do Teu coração uma bênção para cada uma dessas famílias, para serem abençoadores, para amarem mais, para estarem juntos. Nos permita, ó Deus, termos oportunidade de pelo menos algumas vezes durante esses 100 dias, de reunirmos as nossas famílias e estudarmos a Tua palavra e orarmos e abençoarmos. Permita-nos, ó Deus, para aqueles que têm oportunidade de estarem todos os dias, para aqueles que estão distantes, que o Senhor nos permita aproveitar tudo que nós temos, a tecnologia do telefone, da internet, seja como for, mas que nós usemos estas coisas para sermos abençoadores. Usa as nossas vidas, aceite de nós o desafio que estamos tendo nos nossos corações de fazermos algo mais. Aceita, ó Deus, como maneira de buscarmos a Ti, de buscarmos essa bênção do Senhor. Que nesta oração todos sejam abençoados por Ti, que nesta oração todos alcancem a graça do Senhor, que todos alcancem o amor de Deus, nosso Pai, que todos alcancem a consolação que vem do Espírito do Senhor, e que sejam abençoados por Ti para viverem nesta unidade. E que se alguém não pode estar com a sua família física, que estejam sempre nesta família espiritual que é a Tua igreja, mas que sempre se sintam amados e cuidados pelo Senhor, cheios dessa graça que vem somente de Ti. Nós oramos em nome de Jesus, e como ministro do Senhor eu os abençoo também em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que você ficasse em pé, desse um abraço na sua família, nos seus irmãos, e assim encerramos o culto desta noite.